aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, antes de orar pela sua saúde, eu queria compartilhar com você uma pergunta que constantemente é nos feita. Existe hora certa para morrer, pastor? Sabe que existe uma hora certa para morrer? E se nós podemos prolongar a morte e prolongar a vida? No Dúvidas do Cristão de hoje, você verá que a Bíblia diz sobre a morte e se Deus sabe a hora certa de morrermos. Hoje eu quero responder uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que nós temos uma hora certa para morrer? Será que Deus planejou o dia em que deixaremos esse mundo? Quando alguém morre, é muito comum as pessoas dizerem: pois é, a hora dele chegou. Mas, por mais que essa frase conforte o coração no momento de luto, será que ela é verdadeira? A Bíblia diz que não. Nós não temos uma hora certa ou data para morrer. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, está escrito: o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, muitas das consequências que sofremos na vida acontecem por causa das escolhas erradas que fizemos, inclusive a morte. A maioria das mortes acontecem no mundo hoje em dia poderiam ser evitadas se as pessoas seguissem os ensinamentos da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 3, está escrito, Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ou seja, as pessoas que fumam demais, são viciadas em álcool, outras em drogas, têm muito mais chance de morrer por causa de doenças graves do que aqueles que vivem uma vida saudável. O mesmo vale para aqueles que envolvem com crime ou que não dirigem com responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Pastor, e aqueles que morrem atropelados, assassinados, ou têm a vida interrompida por outro motivo inesperado, elas não seriam vítimas do destino? Não. De acordo com a Bíblia, existe imprevisto que pode mudar a história de alguém. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são os ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo é acaso, afeta a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos no laço, também os homens são enredados pelo tempo de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e os suicidas? Será que era a hora deles? Eu quero que você reflita. Será que Deus seria capaz de criar uma pessoa já pensando que no futuro ela tiraria sua própria vida? É claro que não. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e Ele nos ama tanto que Ele deu a vida do seu próprio Filho para nos salvar da garra do inimigo. Por isso, se por algum motivo alguém decidiu se matar, isso não tem nada a ver com destino ou com plano do Senhor, e sim uma decisão da própria pessoa, pois pelos mesmos Deus saiba que o dia da morte, da nossa morte, isso não quer dizer que Ele tenha o determinado. Durante tudo isso, você deve estar perguntando: mas a Bíblia não diz que existe um tempo para morrer? Sim, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, verso 2.
Porém, o contexto desse versículo não se refere ao dia da morte, mas sim aos ciclos da vida. Na verdade, o que essa passagem da Bíblia mostra é que não devemos ficar ansiosos nem preocupados com as coisas do dia a dia, pois nada foge ao controle de Deus. Sabemos disso. Será que é possível prolongar os nossos dias aqui na terra? Sim, é totalmente possível. Veja o que está escrito. Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Muitas vezes, Deus usa os nossos pais para nos alertar dos perigos do mundo e para não tomar decisões erradas. Por isso, devem ser respeitadas as autoridades deles e seguir o seu conselho, porque eles querem o nosso bem. Veja também o exemplo do rei Ezequias na Bíblia. Ao mesmo tempo, depois de ter sido diagnosticado com uma doença grave e de ser avisado pelo profeta Isaías que iria morrer em pouco tempo, ele chorou aos pés do Senhor. Deus sabia que Ezequias era um homem muito obediente à sua palavra. E por isso, mandou o profeta voltar à sua casa e dizer: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi as suas orações e as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu creio que Deus pode nos livrar da morte. Tenho certeza que todos nós já tivemos vários deles, mesmo que muitas vezes não saibamos, mas acredito que podemos fazer parte de ter uma vida mais longa. Para isso devemos, em primeiro lugar, nos apegar com Deus, como fez o rei Ezequias, e buscar a ter hábitos saudáveis, evitar os vícios, pecados e outras coisas que fazem mal à nossa saúde física e emocional. E para finalizar, é bom que você saiba que, por mais que você faça boas escolhas e viva a melhor forma, um dia nós iremos morrer. Você não tem como escapar disso, pois é uma consequência do pecado. Mas a boa notícia é que se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo e viverá eternamente ao lado dele. Olha o que Cristo diz em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos orar? Quero orar por você que está enfermo, por você que está ansioso, angustiado, por você que está oprimido, porque eu creio que o Senhor vai te dar vida longa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, eu oro por todos os teus filhos que estão passando por lutas, por tribulações, por angústia, por aflições, que essa palavra traga paz ao seu coração, que ele venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa hora eu oro repreendendo a todo ataque do maligno no seu coração. Eu repreendo a todo espírito de morte. Eu repreendo em nome de Jesus a toda depressão, a toda tristeza, a todo vazio. Que eles possam ter paz, que eles possam ter vida com Deus, que eles possam desfrutar de uma vida abundante que foi preparada pelo Senhor. Eu oro declarando provisão de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Que você possa experimentar o melhor de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Receba paz, receba alegria, receba saúde, receba provisão, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que cada uma dessas pessoas tenha vida plena no Senhor. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanha pelo canal do YouTube, se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, mais e mais pessoas tenham respostas do Senhor. Eu oro para que o Senhor alcance aqueles que estão oprimidos. Amém? Se você foi abençoado com essa palavra e quer nos ajudar, ajude a divulgar o nosso canal. Se você quer nos abençoar financeiramente, porque nós trabalhamos em várias frentes, nós abençoamos pessoas com cestas básicas, levamos a ter um encontro com o Senhor, fale comigo. Eu vou dar o número da conta e do Pix, e Deus vai multiplicar na sua vida. Invista no nosso ministério,
Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém?